Do fim de semana à madrugada de hoje, fortes chuvas caíram em Manaus. E é com a ajuda da tecnologia que 5 pesquisadores de diversas partes do país, diversos países diferentes, melhor dizendo, estão tentando entender como se formam as nuvens de chuva aqui na Amazônia. A reportagem é dos repórteres Orlando Júnior e Luciano Abreu. O céu em constante transformação. E a cada mudança, o olhar atento de que não desgruda da tela e acompanha os incontáveis giros do satélite. Essa é uma central de pesquisas atmosféricas. Diariamente aqui se revezam pelo menos 50 pesquisadores, entre alemães, americanos e brasileiros, que tentam compreender como é que funciona a chuva aqui na Amazônia. Para isso, eles contam com a ajuda de muita tecnologia. Modernos equipamentos ajudam, por exemplo, a entender como são formadas as nuvens de chuva. Com essas informações nós podemos acompanhar esse tipo de precipitação, verificar a quantidade de chuva que existe dentro das nuvens, né? As características microfísicas, por exemplo, como conteúdo de água líquida, né? E a velocidade desse tipo de precipitação. Você vai dar um raio-x da nuvem. É, basicamente isso. E é com a chuva que mais e mais informações são coletadas. Para estudar a chuva, os pesquisadores precisam entender melhor como funcionam as nuvens. Este equipamento ajuda a fazer isso. O que ele faz? Quando chove, as gotas de chuva passam aqui no meio. Aqui existe um feixe de luz, como se fosse um leitor de código de barra. O equipamento então registra a velocidade, a quantidade e o tamanho dessas gotas de chuva. Com essas informações, é possível traçar um perfil da nuvem de chuva e assim entender melhor como funciona todo esse clima. Toda a parafernália tecnológica faz parte do projeto Chuva, que desde 2009 analisa os principais regimes de precipitação que existem no Brasil. Entender como funciona a chuva é fundamental para a questão das mudanças climáticas globais. Então, por exemplo, nós queremos saber se é determinada alteração atmosférica, qual a influência que isso pode ter no padrão de chuvas da região. E a Amazônia é uma região muito sensível à chuva e à precipitação. É a primeira vez que a pesquisa chega à Amazônia. 2 aviões laboratórios, um americano e outro alemão, sobrevoam a região metropolitana de Manaus, equipados com instrumentos capazes de medir a quantidade de poluição nas nuvens. A pesquisadora americana Jennifer Constant disse que as informações coletadas pelos aviões podem ser usadas para entender o clima, a formação das nuvens e as previsões climáticas da região. Amazonia region is an important part of the biosphere. Os pesquisadores já sabem que a poluição produzida pelas queimadas pode impedir a formação de nuvens de chuva, deixando o clima ainda mais seco. Manaus foi escolhida para o projeto por estar bem no meio da floresta. É um laboratório perfeito para entender como uma mega cidade no meio de uma floresta vai mudar o clima. Essas coisas a gente precisa entender, porque se a gente quer fazer simulações para como o clima vai ser daqui a 100 anos, por exemplo, nós precisamos entender isso, que esse é o processo de desenvolvimento. Os dados coletados são inéditos no país e os primeiros resultados da pesquisa devem ser divulgados até o fim do ano.